Bem-vindos a alguma coisa literária. Hoje eu quero dividir uma ideia com vocês que não é uma história de um personagem, não é uma história épica, é só a história de um lugar que uma história pode acontecer nesse lugar. É a história desse lugar. A gente costuma ter várias ideias diferentes e elas vão estourando assim devagar. Então é legal você pensar, eu tenho uma ideia de um personagem, só que eu não sei onde usá-lo. A gente pega ela, guarda, quando precisar, você já tem esse personagem, você já tem essa ideia. Eu vou falar agora desse lugar, assim, dessa estrutura que ela é meio medieval, meio outra coisa. Não tenho tanta certeza da posição, mas o modelo e as oportunidades podem ser as mesmas para todas as posições. A ideia é uma cidade cercada por um muro, por uma muralha, assim, a parada bem. E uma montanha aqui. Tipo assim. Isso é a visão de cima, assim, sabe? Tipo um mapa tal. Uma montanha assim. Aqui nós temos no final aqui e tal, em qualquer lugar, a gente tem tudo que é bem cercado, bem cheio de torres, bem protegido. É uma cidade bem protegida, só que ela é protegida de fora para dentro, porque ela é uma prisão, entre aspas. É um lugar onde pessoas condenadas são levadas até aqui para trabalharem de graça e minerarem essa montanha, para pegar algum minério, seja carvão ou qualquer tipo. É um tipo de trabalho forçado. Então a gente já tem essa estrutura de trabalho forçado que não é muito comum hoje em dia, então talvez pode usar, não sei. A ideia é, ao invés de só pagar para os prisioneiros ficarem lá de graça, comendo comida que a gente faz para eles, a ideia é fazer eles trabalharem aqui e se virarem aqui, e a comida vem e tal. Então eles são forçados a trabalhar, ao invés de serem só presos. Então, a ideia é que aqui fora é bem protegido por um braço do governo, alguém que cuida só disso, e tem um trilho de trem ou uma via, uma linha tipo uma, uma rota de mercadorias e tudo mais. Qualquer tipo de rota, qualquer tipo de trilho de trem, algum meio de passagem fácil que não seja só árvore, sabe? E isso aqui, eles pegam todo esse minério e enviam para cá, e o minério é enviado para quem quer que seja, e é um trabalho. A organização aqui dentro dessa cidade, ela é meio solta. Pode ter alguém tentando organizar e tal, só que você ganha a sua comida pelo tanto de minério que você consegue. Então, com certeza, aqui dentro, pessoas novas e tal, é igual qualquer modelo de prisão. Já existe uma organização própria. Existe as gangues, existe os líderes, então existe essa estrutura aqui dentro. É uma estrutura que serve para ela se manter. É uma sociedade separada dentro da sociedade normal. Com isso, a gente tem toda essa visão, toda essa estrutura. Quando eu estava pensando nesse lugar, a ideia que eu tive era de um personagem, um ex-militar que estava aqui dentro, ele tinha sido condenado por qualquer crime de guerra que ele tinha feito, e quando a guerra se alastrou no país dele, ou um outro país precisava dele, qualquer coisa assim, eles precisavam alguém em uma missão secreta que ninguém do governo aqui poderia saber. Ele entrou para poder achar esse cara no meio dessa bagunça toda. Então essa seria a ideia para tentar tirar o cara desse lugar. Então a gente teve que planejar todo o lugar para poder fazer esse pequeno pedaço da história. E a diferença de você planejar o lugar que o cara vai estar é que você dá vida para o lugar e ele não precisa depender da pessoa. A gente tem essa visão de que toda a história gira em torno do personagem. Só que se esse lugar tem vida própria, estrutura própria, ele não precisa do personagem para existir, então os dois podem coexistir. É uma visão de que você pode criar um mundo, criar personagens e uni-los, ao invés de criar um mundo em volta de um certo personagem. Isso traz uma maturidade para a sua história que ela realmente ganha uma vida diferente. Ela tem um certo poder nisso. E a gente vai desenvolvendo esse tipo de história e vai caindo para frente. É, outra história, ou outro lugar que eu gostaria de dividir, é uma cidade. É a cidade que eu estou escrevendo a história sobre, que é uma cidade fictícia,
mas a gente tem que dar vida para ela, porque como eu tenho muitos eventos que eu quero que aconteçam nessa cidade, ela tem que ter muitas coisas diferentes. Então, ela tem que ter uma parte com montanhas, ela tem que ter um rio que sai das montanhas e desemboca no mar, ela tem que ter um porto no mar. Então, isso é o que a cidade tem que ter. Então, isso aqui são as necessidades. Então, imagina que é uma cidade grande, porque ela tem que ter lugar para montanhas, tipo favelas ou só bairros nobres no alto de montanhas, não sei. Tem que sair um rio que passa por um desses vales, então pode até ser tipo um vale assim, que o rio passa por aqui e a cidade está em volta assim e tal, e algum assim no bairro nobre, e o rio vai, pode ser um rio grande ou um rio pequeno, as casinhas aqui na boca do rio, e ela desemboca no mar, e tem que ter um porto também, porque tem que ter contrabando, algumas coisas assim. Então, tudo isso tem que existir na cidade e é preciso organizar pelo menos uma visão de mapa. Saber aonde que é o bairro nobre, saber aonde que é a favela, porque existe uma ideia de que você quer escrever uma história sobre um lugar ou sobre um personagem normal. Só que ele vive em uma cidade, e a cidade tem vida própria. Então, a ideia de ter um mapazinho, ter uma certa estrutura, de entender que o rio é aqui, que aqui é uma montanha aqui, tem outra montanha ali, os bairros ou pelo menos as zonas, tipo, aqui é uma zona mais pobre, aqui é a zona nobre, aí tem o porto, que é perto do mar, pelo menos. Então, tudo isso ajuda muito a desenvolver a sua história final. Igual o exemplo anterior sobre a ideia de uma cidade dentro de outra cidade. Mesmo sendo uma imagem simples de uma cidade circular e com parte desse círculo ser na montanha e ter vários buracos aqui, cavernas e tal, para as pessoas entrarem e cavarem e voltarem, aqui dentro é preciso ter uma estrutura. É preciso ter uma visão de que, por exemplo, se eu tenho que distribuir comida para toda essa cidade e a comida vem só por um trilho de trem que passa por ele assim, a ideia é aqui ser a área mais fortemente protegida e ter um certo corredor onde a comida é distribuída para todos os lados aqui e finalmente para essa cúpula aqui, que é a área governamental, entre aspas, ou que distribui a comida e troca comida por minério para o resto da galera. Porque quando você pensa em cidades, você tem que pensar em maneira realmente geopolítica e estruturação para como que essa pessoa se alimenta, como que os restos, por exemplo, aqui e aqui podem ser onde, né, o esgoto deles vão. Você tem que realmente estruturar pelo menos a ideia de uma cidade para que ela tenha vida própria e você consiga usar todos os aspectos dela. Por exemplo, tem gente que pode tentar fugir pelo esgoto dessa prisão. As torres podem ter uma ou outra que está mais velha, que está mais falhada, então isso é um detalhe. Às vezes está em condições precárias. Essa área aqui podem ter uma área ou outra assim que não é tão interessante, ou pode ser que essa área aqui inteira seja dominada por alguma gangue. Você consegue organizar primeiro a estrutura base e depois colocar o enredo e a história em cima da cidade, ao invés de fazer a cidade baseada no seu enredo, sabe? Era isso que eu estava querendo fazer. Esses eram os gestos que eu estou fazendo. Então, você tem toda essa estrutura, todo esse desenvolvimento e são vários detalhes importantes que te ajudam na hora de você escrever a sua história. É muito legal você ter esses detalhes escritos ou até desenhados, igual aqui, porque você tem uma visão física do que está acontecendo. Coloque sempre tudo no papel, faz muita diferença. E acho que essa é a recomendação de hoje. Sempre colocar tudo no papel e colocar detalhes que às vezes parecem inúteis, mas que você pode usar. A grande diferença de você criar uma história em um lugar e depois juntar os dois é que você tem essa visão de você estar realmente incorporando o personagem e tentando ver quais são as possibilidades dentro desse mapa que você também criou, mas você criou em momentos diferentes, então um não está tão conectado com o outro. Você fica mais criativo nesse momento porque você começa a usar ferramentas e a usar o mundo que você fez à sua volta da maneira que o seu personagem usaria. Ele tem esse mesmo conhecimento que você,
Ele entende aonde a comida vem, aonde vem a água, ele entende como que são os muros, de que eles são feitos. Então, com isso, ele consegue planejar o que ele precisa fazer. Ele consegue planejar uma fuga, ou ele consegue conversar com o cara corrupto do governo aqui para poder fazer um esquema muito louco, ou ele tá aqui para procurar outra pessoa, um velho que tá há anos aqui dentro e nunca saiu. As pessoas levam comida para ele. Então a gente pode criar uma história em cima do mapa ou do que for. Muitos livros, assim, livros que são realmente grandes, tipo O Senhor dos Anéis ou As Crônicas do Gelo e do Fogo, geralmente em cada livro vem um mapa do lugar, assim, de tudo, para você ter noção do que está acontecendo, porque são muitos lugares diferentes. Isso é questão de escala, porque ele é muito grande, você está falando de muita coisa. Mas se você fala, a minha história se passa em uma cidade, se você tiver um mapa dessa cidade, é mais fácil para você escrever coisas que acontecem nela do que você perder o tempo. Às vezes você tem um personagem aqui e você quer descrever que ele vai entrar ou que ele vai tentar escapar. Então você tem noção de que se ele for tentar escapar vai demorar mais porque ele está longe dos muros e tal, e está mais perto das cavernas. Então você vai ter essa estrutura de tempo, de passagem de tempo por um mapa. Isso também é bem interessante. Com isso tudo, a ideia é essa, é tentar construir mapas, tentar estruturar e organizar ideias, tanto em enredo como em lore, que eles chamam de lore. Tem o plot e o lore, né? Vamos usar um pouco de nomenclatura para terminar. Nós temos o plot, temos o lore. O plot é a história, é aquilo que vai se desenrolar. Por exemplo, o plot do Senhor dos Anéis é simples. Senhor dos Anéis. Você tem que pegar o anel e devolver e jogar ele no vulcão. Isso é história, é isso que acontece durante o filme. Tudo bem que tem reviravoltas e tudo mais, mas essa é a mensagem. Ele tem que fazer isso, é o objetivo final do seu herói. O lore são as coisas, né? Tipo, o élfico, toda a linguagem élfica, para falar a verdade, como que é a armadura de cada um, por que eles forjam, como que eles forjam a armadura, como que é a estrutura, toda a estrutura geopolítica que não é importante porque está acontecendo agora é o lore. É toda aquela visão de as guerras acontecendo e tal. Isso também é plot também, as guerras acontecendo. Então, lore é aquilo que existe no mundo, é a história do mundo, e plot é a história, do personagem, do enredo que você quer contar. Mais ou menos essas duas divisões, assim. Acho que é isso. Espero que tenham gostado dessa discussão de ideias que eu fiz. Acho que é isso. E talvez eu fale mais sobre outra coisa, outro assunto depois. Espero que tenham gostado. Obrigado.